A criatura deve retornar e repousar no seio do Criador, de onde saiu, pois em todo o seu ser há inúmeros vínculos com Deus. Eis a santidade do divino querer. 4 de novembro de 1921. Eu me sentia completamente fundida ao meu doce Jesus. E quando ele veio, lancei-me em seus braços, entregando-me toda a ele, como ao meu centro. Sentia uma força irresistível de estar em seus braços. E meu doce Jesus me disse: minha filha é a criatura que busca o seio de seu Criador, para repousar em seus braços. É teu dever vir aos braços do teu Criador e repousar naquele seio de onde saístes, pois deves saber que entre a criatura e o Criador correm muitos fios elétricos de comunicação e de união, que a tornam quase inseparável de mim, contanto que não se subtraia ao meu querer, pois subtrair-se não é nada mais do que romper os fios de comunicação e quebrar a união. A vida do Criador, mais do que eletricidade, flui na criatura e ela flui em mim. Minha vida está espelhada na criatura. Ao criá-la, uni minha sabedoria à sua inteligência, para que não fosse mais nada do que o reflexo da minha. E se o homem alcança tanto com sua ciência, que é incrível, é o reflexo da minha, que se reflete nele. Se seu olho é animado por uma luz, não é nada mais do que o reflexo da minha luz eterna, que reflete nele. Entre as divinas pessoas, não precisávamos falar para nos entender. Na criação, quis usar a palavra e disse fiat, e as coisas foram feitas. Mas a este fiat eu ligava e dava o poder para que as criaturas tivessem a palavra para se entenderem, de modo que até as vozes humanas estão ligadas, como que por um fio elétrico, à minha primeira palavra, da qual todas as outras descendem. E enquanto criava o homem, soprei-lhe com meu hálito, infundi-lhe a vida, mas nesta vida que lhe infundi, coloquei toda a minha vida, conforme a capacidade humana pudesse conter. Mas coloquei tudo ali. Não houve coisa minha, da qual não o fiz participar. Vês, até mesmo seu hálito é o reflexo do meu sopro, com o qual lhe dou vida contínua, e o dele se reflete no meu, e o sinto continuamente em mim. Vês, então, quantos laços existem entre mim e a criatura? Portanto, a amo muito, porque a vejo como minha e exclusivamente minha criação. E então, como enobreci a vontade do homem, eu a concatenei a minha, concedendo-lhe todas as minhas prerrogativas. Eu a fiz livre como a minha, e se ao corpo dei duas pequenas luzes limitadas, circunscritas, que partiam da minha luz eterna, a vontade humana a fiz toda olhos, de modo que, por quantos atos a vontade humana forma tantos olhos, pode-se dizer que possui. Ela olha para a direita e para a esquerda, atrás, à frente, e se a vida humana não é animada por esta vontade, não fará nada de bom. Eu, ao criá-la, disse: tu serás minha irmã na terra. O meu querer desde o do céu animará o teu. Estaremos em contínuos reflexos, e aquilo que eu fizer, tu farás. Eu por natureza e tu pela graça dos meus contínuos reflexos. Eu te seguirei como sombra, jamais te abandonarei. Foi o meu único propósito ao criar a criatura, que ela fizesse tudo segundo o meu querer. Mas com isso eu queria dar à existência novos partos de mim mesmo. Eu queria fazer dela um prodígio portentoso, digno de mim e totalmente semelhante a mim. Mas a primeira a se opor a mim
deveria ser a vontade humana. Vê um pouco, todas as coisas são feitas entre dois. Tu tens os olhos, mas se não tivesse uma luz externa que te iluminasse, não poderias ver nada. Tu tens as mãos, mas se não tivesses as coisas necessárias para realizar os trabalhos, não farias nada. E assim por diante. Então, assim quero a santidade na criatura, entre ela e eu, entre dois, eu de um lado e ela do outro. Eu para dar minha vida e como fiel companheiro comunicar-lhe minha santidade, e ela, como fiel e inseparável companheira, recebê-la. Assim ela seria o olho que vê e eu o sol que lhe dá luz. Ela a boca e eu a palavra, ela as mãos e eu lhe forneço o trabalho para operar. Ela o pé e eu passo, ela o coração e eu palpitar. Mas sabes tu quem forma esta santidade? Minha vontade é a única que mantém em ordem o propósito da criação. A santidade no meu querer é aquela que mantém o perfeito equilíbrio entre o Criador e as criaturas, que são as verdadeiras imagens saídas de mim. Quando a vontade humana reflete a divina e se torna a luz, Jesus a leva consigo para fazê-la girar no céu e na terra. Viver no divino querer é multiplicar a vida de Jesus e dar-lhe toda a glória divina. 8 de novembro de 1921. Encontrando-me em meu estado habitual, meu sempre amável Jesus se mostrou, pegando uma luz que estava dentro de mim e levando-a consigo. Eu gritei: Jesus, o que estás fazendo? Queres me deixar na escuridão? E ele, com toda a doçura, me disse: minha filha, não temas, levo tua pequena luz e te deixo a minha. Essa tua pequena luz não é outra senão tua vontade, que ao se colocar diante da minha, recebeu o reflexo da minha vontade. Por isso, se tornou luz. Eu a levo para fazê-la girar. Leva-ei ao céu como a coisa mais reta e bela, que é a vontade humana, que recebeu o reflexo da vontade de seu Criador. A farei girar entre as divinas pessoas, para que recebam as homenagens, as adorações de seus reflexos, os sóis dignos deles. Depois mostrarei a todos os santos, para que também eles recebam a glória dos reflexos da vontade divina na vontade humana, e depois a farei percorrer toda a terra, para que todos participem de tão grande bem. Eu imediatamente acrescentei: meu amor, perdoa-me, pensava que querias me deixar na escuridão. Por isso disse o que fazes, mas visto que se trata da minha vontade, leva então e a faz o que quiseres. Agora, enquanto Jesus levava esta pequena luz em suas mãos, não sei dizer o que acontecia. Faltam-me as palavras para me expressar. Só lembro que ele colocava a pequena luz diante de sua pessoa e a pequena luz recebia todos os seus reflexos, de modo que formava outro Jesus. E sempre que minha vontade repetia os atos, tantos Jesus se multiplicavam. E meu Jesus me disse: vês o que significa viver no meu querer? Multiplicar minha vida, quantas vezes desejar, repetir todo o bem que minha vontade contém. Depois disso, eu estava dizendo ao meu Jesus: minha vida, entro no teu querer para poder me estender a todos e em tudo, desde o primeiro até o último pensamento, desde a primeira até a última palavra, desde o primeiro até o último ato e passo que foram, são e serão feitos. Quero selar tudo com o teu querer, para que tu recebas de tudo a glória da tua santidade, de teu amor, de tua potência, e tudo que é humano permaneça coberto, escondido, marcado pelo teu querer, para que nada reste de humano, em que não recebas a glória divina. Agora, enquanto fazia isso e mais,
Meu doce Jesus veio, todo festivo, acompanhado por inúmeros bem-aventurados, e disse: toda a criação me disse: minha glória, e todos os santos responderam: eis, ó Senhor, que te damos toda a glória divina. Ouve-se um eco de todas as partes que dizia: de tudo te damos amor e glória divina. E Jesus acrescentou: bendita és tu, e todas as gerações te chamarão bem-aventurada. Meu braço fará obras de poder em ti. Será o reflexo divino que, enchendo toda a terra, fará com que, de todas as gerações, eu receba aquela glória que elas me negam. Eu fiquei confusa, aniquilada ao ouvir isso, e não queria escrever. E ele, acariciando-me, disse: não o farás. Quero assim. O que disse servirá para a honra do meu querer. Quis eu mesmo prestar a justa homenagem que convém à santidade do meu querer, ou melhor, não disse nada em comparação daquilo que poderia dizer. Todas as coisas criadas são símbolo das várias espécies de santidade, enquanto a santidade de viver na divina vontade, ainda não conhecida, é simbolizada no sol e é um milagre infinito e sem fim. 12 de novembro de 1921. Escrevo apenas para obedecer. Caso contrário, não seria digna de traçar uma única palavra. E apenas o receio de entristecer o meu doce Jesus. Se eu não o fizesse, me dá alento e força. Agora ele continua a falar do seu santíssimo querer. E ao vir me disse: minha filha, a santidade do meu querer ainda não é conhecida. É por isso que maravilhas são realizadas, posto que, quando uma coisa é conhecida, as maravilhas cessam. Todas as santidades têm como símbolo algo espelhado no universo. As santidades que estão simbolizadas pelas montanhas, outras pelas árvores, outras pelas plantas, pela pequena flor, pelas estrelas e tantas outras semelhanças. Todas essas santidades têm o seu bem limitado e individual, têm o seu princípio, assim como o fim. Não podem abraçar tudo e fazer bem a todos, assim como uma árvore ou uma flor não poderia. Agora a santidade do meu querer será simbolizada pelo sol. O sol foi e sempre será, embora tenha tido um começo ao iluminar o mundo, sendo ele luz que teve origem na minha luz eterna. Pode-se dizer que não tem começo. O sol faz bem a todos, estende-se a todos com a sua luz. Não faz distinções com ninguém. Com a sua majestade e domínio, reina sobre tudo e dá vida a tudo, até a menor flor, mas silenciosamente, sem ruído e quase despercebido. Oh, se uma planta fizesse uma pequena coisa, uma sombra do que faz o sol, ou seja, dar calor a outra planta, seria aclamada como um milagre. A todos gostariam de vê-la. Falaria-se dela com admiração, do sol que dá vida e calor a tudo que é milagre contínuo. Ninguém fala, ninguém se admira. E isso acontece porque o homem sempre olha para baixo e para as coisas terrenas, nunca para cima e para as coisas celestes. Olha a santidade do meu querer, simbolizada pelo sol, sairá do centro da minha santidade. Será um raio nascido na minha santidade, que não tem princípio, de modo que essas almas existirão na minha santidade. Existem e existirão. Estavam junto a mim no bem que eu fazia. Jamais se furtavam à luz do raio, no qual as havia colocado, nunca se apartando do meu querer.
Eu me entretinha com elas e me entretenho até agora. Minha união com elas é permanente. Vejo-as flutuar sobre todos os apoios humanos. Para elas não existem, assim como o sol não se apoia em nenhum ponto e vive nas alturas, de modo isolado, e com sua luz tudo envolve. Assim são elas, vivem nas alturas, como o sol, mas sua luz desce ao mais baixo, estende-se a todos. Eu me sentiria como se as defraudasse, se não as fizesse participar e não as deixasse fazer o que eu faço, de modo que não há bem que não descenda delas. Nesta santidade vejo minhas sombras, minhas imagens, sobrevoando toda a terra, no ar, no céu. E por isso amo e amarei o mundo, porque espero que minha santidade tenha eco na terra, que meus raios saiam à luz e me deem glória completa, restituindo-me o amor, a honra que os outros não me deram, mas como o sol serão as mais despercebidas, sem nenhum alarde. Mas se as outras quiserem olhá-las, será tanto o meu ciúme que correrão o risco de ficarem cegas e serão forçadas a baixar o olhar para recuperar a visão. Vês como é bela a santidade do meu querer? É a santidade que mais se aproxima do teu Criador. Por isso, terá primazia sobre todas as outras santidades. Encerrará em si todas as outras juntas, e será a vida de todas as outras santidades. Que graça para ti conhecê-la? Será a primeira a sair, como um raio de sol, do centro da minha santidade, sem jamais se desligares. Graça maior eu não poderia te conceder. Milagre mais portentoso eu não poderia operar em ti. Se atenta, minha filha, raio meu, porque cada vez que entras no meu querer e operas, acontece como quando o sol bate nos vidros, que muitos sóis se formam neles. Assim, muitas vezes, repetes minha vida. Multiplicas da nova vida ao meu amor. Então, depois disso, eu pensava comigo, neste santo querer, não se vêem milagres, coisas portentosas, das quais as criaturas são tão ávidas e percorriam meio mundo para obter alguma. Em vez disso, tudo se passa entre a alma e Deus. E se as criaturas recebem, não sabem de onde veio o bem. Realmente, são como o sol que, enquanto dá vida e calor a tudo, ninguém o aponta. Agora, enquanto eu pensava nisso, meu Jesus, retornando, acrescentou com aspecto em que milagres! Não é acaso o maior milagre fazer a minha vontade? Minha vontade é eterna, e é um milagre eterno que nunca termina. É milagre de cada instante, que a vontade humana tenha uma conexão contínua com a vontade divina. Ressuscitar os mortos, dar vista aos cegos e outras coisas não são coisas eternas. Estão sujeitas a perecer, por isso, podem ser chamadas sombras de milagres fugazes, comparados ao grande e permanente milagre de viver na minha vontade. Não des atenção a esses milagres? Eu sei quando convém e quando são necessários. Livro do Céu, volume 13, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta.